Então, só recapitulando, gente, para a gente entender, né? A forma paucibacilar, ela pode ser então de duas formas classificadas, né? Pelo formato clínico, a indeterminada e a tuberculoide. Qual é a principal diferença entre indeterminada e tuberculoide? Indeterminada, ela a indeterminada, ela vai ser ela não vai ter a alterações de sensibilidade, só vai ter a perda de sudorese, a diminuição de sudorese e a diminuição dos pelos, ou a queda dos pelos. E a tuberculose, ela vai ter alterações de sensibilidade. Na forma multibacilar, ou seja, quando tem mais de 5 lesões, a gente vai ver que existe a forma de forma e a forma de virchoviana. Qual é a diferença entre a forma de forma e a virchoviana? A gente vai ver que a forma de forma também vai ter perda de sensibilidade, da mesma forma que a tuberculoide. Qual é a diferença? Tuberculoide é paucibacilar, de forma é multibacilar, ou seja, tem mais de 5 lesões. A virchoviana entre as formas clínicas a mais grave. Por quê? Quando a gente está falando que uma pessoa ela tem a forma virchoviana, a forma clínica virchoviana, a gente vai ver que vai ter alterações de sensibilidade, mas além disso vai atingir a parte central, né? Ou seja, normalmente a pessoa vai ter a atrofia muscular, normalmente essa pessoa vai ter o comprometimento de algum órgão-alvo, né? Então, fica muito nítido quando é a forma virchoviana, que são as formas mais graves. A gente vai ver que nas formas clínicas indeterminadas de tuberculoides, que são quando tem menos que 5 lesões, a gente vai ver que a baciloscopia ela dá como resultado negativa. E vamos ver que na parte, né, de forma iverchoviana, quando é multibacilar, né, ela vai dar positiva, né? Ou seja, a gente vai ver que somente a forma multibacilar em um exame de baciloscopia dá como resultado positivo. O que é baciloscopia? É o teste do escarro. Como a gente viu, né, a gente vai coletar secreções naro e orofaringe. Que, né, é basicamente como é muito parecido com o teste que se faz do coronavírus, né? A gente vai pegar secreções que tem nas narinas, nas fossas nasais e na região da boca para poder identificar se essas secreções têm o bacilos do Mycobacterium leprae. Além disso, a gente vai ver que o diagnóstico, normalmente na atenção básica, né, ele não vai estar muito relacionado com a questão da baciloscopia, até mesmo porque, como é um exame laboratorial, ele demora a sair. Então, a gente vai considerar muito o exame em si, né, para se saber se tem a hanseníase ou não, através do exame que a gente chama de teste de sensibilidade. Como a gente viu, normalmente esses indivíduos que têm as lesões, eles têm a perda da sensibilidade no local. Então, por esse motivo, a gente vai ver que o principal exame que é feito é o exame que a gente utiliza microfilamentos, né? Para identificar se existe a perda da sensibilidade ou não naqueles locais. E, né, através disso, né, a gente consegue identificar se essa pessoa ela tem a hanseníase ou não, né? Além disso, né, a gente vai ver com relação à questão das lesões, né, para saber se a pessoa tem mais ou menos de 5 lesões, como a gente já viu no slide anterior, mais de 5 lesões multibacilar, menos de 5 lesões paucibacilar, lembrando que a multibacilar é o que contamina, paucibacilar não contamina, tá? A gente vai ver também nesse slide que existem, né, locais onde a hanseníase são mais comum atingir, né, alguns nervos, que são os nervos das faces, dos braços e das pernas, principalmente para braços e pernas, tá, gente? Como a gente já viu, membros inferiores e superiores. Aqui está a foto de um microfilamento, é como se fossem
né, agulhazinhas, e aí a gente vai ver que cada microfilamento desse existe uma grossura. Se vocês perceberem, né, ele vai engrossando, né? Então a gente vai começar, né, esse teste de sensibilidade a partir da aplicação no local da lesão, esse microfilamento, começando pelo mais fino até, né, o mais grosso. A gente vai ver que quando a pessoa está agravando com relação à questão da hanseníase, mesmo com o mais grosso ele não vai sentir, né? Que é onde a gente percebe que de verdade aconteceu a perda total dessa sensibilidade. E aí até mesmo com relação a calor em si, a estímulos de calor, essa pessoa não vai sentir. Então, normalmente essa pessoa pode vir a se ferir, né, por esse motivo, por não ter a sensibilidade no local. E aí, nessa planilhazinha, eu coloquei para vocês com relação à questão do tamanho, né? Se vocês forem ver, né, vai aumentando cada vez mais a grossura, né, até chegar, né, no preto, onde a gente vai ver que esse indivíduo de verdade perdeu toda a sensibilidade, né, do local. O tratamento, né? O tratamento ele é feito a partir do momento em que se classifica entre multibacilar ou paucibacilar, né? Lembrando de novo o que eu já falei: paucibacilar até 5 lesões, multibacilar mais que 5 lesões, né? A baciloscopia, né? Como eu dei o exemplo para vocês, ela podem ser de duas formas, né? O primeiro que eu já falei para vocês, que é através das secreções orofaríngeas, né, para saber se existe, né, a classificação de Microbacterium leprae, né, nas secreções, ou também pode ser feita através do que a gente chama de esfregaço dérmico. Também é um outro tipo de baciloscopia, né? A partir do momento em que o esfregaço dérmico, ou seja, a baciloscopia da pele, né, der como resultado multibacilar, independentemente de quantas lesões existirem, vai ser classificado como multibacilar. Então, gente, isso aqui é muito importante, cai muito em prova de concurso. Quando é feito o esfregaço dérmico, né, ou seja, a baciloscopia da pele, e der resultado positivo para a hanseníase, se esse indivíduo tiver menos que 5 lesões, que deveria ser classificado como paucibacilar, ele vai ser classificado como multibacilar se a baciloscopia der positiva. Ou seja, independe do número de lesões, vai ser classificado como multibacilar, tá? A gente vai ver que o tratamento, né, classificando de multibacilar ou paucibacilar, o que vai diferenciar, na verdade, é a duração, né? A gente, tecnicamente, vai utilizar duas medicações, né, para o tratamento, tanto de adulto quanto criança. O que vai variar é com relação à gramatura. A gente vai utilizar duas medicações, que é a rifampicina e a dapsona, né? Se for diagnosticado como hanseníase paucibacilar, essa medicação, esse tratamento, ele vai ser utilizado durante 6 meses. Se no caso for multibacilar, vai ser classificado como vai ser tratado com 12 meses, tá? A gente tem, gente, um grande problema com pessoas que têm hanseníase, né? Normalmente a hanseníase é uma doença que nos traz sequelas, né? O indivíduo, como a gente já falou, ele tem a perda da sensibilidade. A partir do momento em que a gente percebe que ele tem a perda da sensibilidade, a gente já confirma que os nervos eles foram atingidos. E aí, né, rapidamente, esse indivíduo ele pode iniciar o tratamento e ter, né, em casos precoces, em casos de tratamentos precoces, ter a volta,
dessa sensibilidade, ou se esse tratamento for um tratamento tardio, essa sensibilidade ela vai ficar como sequela, né? Esse indivíduo ele vai ter alterações na sensibilidade de qualquer forma. Mas, né, existem casos que são casos mais graves, né? Como a gente falou, quando atinge a parte do nervo central periférico, do sistema nervoso central, acaba que esse tratamento ele não vai ser muito eficaz, vamos dizer assim. Ele vai impedir com que a doença, né, progrida, mas esse indivíduo ele vai ter muitas sequelas, né? E aí, né, como é que é avaliada essas sequelas, né? Através da questão da perda da sensibilidade. A gente vai ver que existe uma tabela que é feita, né? Eu vou avaliar, né, através daqueles microfilamentos, os locais, né, de maiores frequências de perda de sensibilidade, como a gente já viu. Os locais mais propensos são as mãos e os pés. Então, eu vou avaliar em certos locais das mãos e dos pés com o microfilamento se houve a perda da sensibilidade e vou classificar, né? Vou classificar como grau 0 quando não houve, quando não houve nenhuma alteração, né, com relação à questão de perda de sensibilidade. Com relação ao grau 1, a gente vai ver que no grau 1 houve a perda da sensibilidade nos olhos, né, ou perda da sensibilidade nas mãos, né, ou nos pés. E no grau 2 é quando acontece a perda da sensibilidade total, né? Ou seja, a gente vai ter as atrofias oculares e vai ter as lesões, né? As perdas de sensibilidades traumáticas, né? Como a gente viu, né? No slide lá atrás, a atrofia, né, da região hipoternar seria classificado como grau 2, né? Ou seja, no grau 0 a gente não tem perda de sensibilidade nenhuma, não houve comprometimento. No grau 0, né, a gente não teve nenhum comprometimento. No grau 1, a gente vai ter a perda, né, de diminuição, né? Não teve a perda completa. Houve a diminuição de perda de sensibilidade, ou nos olhos, ou nas mãos, ou nos pés. E no grau 2, de verdade, esse indivíduo ele teve uma sequela, né, definitiva, e aí a gente vai ver que são sequelas graves, como, né, atrofias oculares ou atrofias, né, em regiões de membros superiores ou inferiores. E aí, né, qual é a nossa função como técnico em enfermagem perante a hanseníase? A gente vai ver que a nossa principal responsabilidade é identificar com relação à questão dos sinais e sintomas, né? E mesmo que não esteja confirmado que sejam sinais inespecíficos, né, encaminhar esse indivíduo para que ele procure ajuda médica, né, na assistência básica. Observar com relação à questão do tratamento, da mesma forma que a gente viu, né, na tuberculose na semana passada, a hanseníase também é um tratamento longo e que também as medicações têm efeitos colaterais. Então, normalmente, a gente também tem como problema o abandono do tratamento e, consequentemente, a gente vai ter um micro-organismo mais resistente, né, nos tratamentos posteriores. Realizar, quando necessário, né, a assistência em domicílio, aprazar as doses, né, para que explicar, né, para os indivíduos como ele deve tomar a sua medicação, encaminhar ao setor competente, né, para notificação, como a gente já viu na
na semana passada, nas semanas passadas anteriores, a gente classifica também a hanseníase como um problema populacional de comunidade e, consequentemente, vai precisar se fazer a notificação compulsória. Além disso, né, a gente vai ver que esse indivíduo, né, deve se realizar, né, os curativos, né, nessas lesões, se forem lesões, né, eritematosas com secreções, para que não fiquem expostos, até mesmo porque normalmente esses indivíduos que têm essas lesões e sejam expostos ao sol, existe a maior possibilidade dele ter câncer de pele. Realizar a vacina de BCG, né, para que, consequentemente, ele não venha, né, a se contaminar com tuberculose. E contribuir e participar para as ações educativas permanentes, né? Ou seja, não significa, né, que esse indivíduo ele não está contaminado pela hanseníase, que ele não precisa saber com relação à questão dos sinais e sintomas, com relação até mesmo do tratamento, que, mas para que a pessoa que não tem a doença, ela precisa saber o tratamento? Gente, terapia de choque, né? A partir do momento em que esse indivíduo, ele sabe que é um tratamento longo, né? Que pode existir sequelas graves, como a gente já viu, que são as atrofias. Esse indivíduo vai ficar mais atento aos sinais e sintomas, né? Normalmente, quando a gente fala de doenças que têm sinais e sintomas, né, brandos, esses indivíduos eles não vão tomar nenhuma providência, não vão ter atenção para esses tipos de doenças. Então, é uma terapia de choque, sim, falar sobre as sequelas, falar sobre a questão de tratamento e, consequentemente, também sinais e sintomas para que possam se identificar e procurar a assistência básica o mais rápido possível. Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu agradeço a vocês por mais um dia. Peço para que vocês fiquem atentos com relação a essas questões de atenção básica, né? Esses programas que a gente está vendo, que eu pedi para vocês pesquisarem sobre a diabetes, tendo em vista, né, que os concursos eles pedem muito essas questões de atenção básica, né? Como eu falei para vocês, a questão da baciloscopia, né, que quando der positivo, o esfregaço dérmico sempre vai ser multibacilar, independente das lesões. Isso aqui é muito importante, né? São questões chaves que a gente acaba passando meio que despercebidos, mas que caem muito em concurso. Então, peço para que vocês assistam com calma, né? E caso tenham alguma dúvida, pode me procurar que eu estou disponível a vocês. Após assistir a aula, lembrando, realizar, né, o estudo dirigido, né, que vocês estão fazendo semanalmente, e também tem uma pesquisa para que vocês possam fazer da mesma forma do que na semana passada, tá? O estudo dirigido é para ser entregue até segunda-feira, como estamos fazendo todas as semanas, e a pesquisa para entregar até semana que vem, tá? Lembrando que semana que vem é a nossa última aula, né, antes da prova. Então, a gente vai ver a nossa última matéria, tá ok? Então, gente, se cuidem, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.